Se o seu problema é organização, gestão, criação de bons hábitos, rotina, você tem uma rotina toda desorganizada, produtividade, a famosa produtividade que o pessoal tanto fala. Se você tem problema em qualquer uma dessas áreas, fica nesse vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso aí, estamos de volta, estou voltando com o canal. Fiquei alguns meses ausente, fiquei alguns meses sem gravar vídeo. Por quê? Por quê, gente? Porque eu estava cheio de trabalho, cheio de projetos e infelizmente eu não consegui dedicar tempo para trazer vídeos aqui, conteúdos para você, mas eu não estava parado. Eu estava criando, eu estava me desenvolvendo, eu estava ajudando outras pessoas e eu quero mostrar para vocês hoje, nesse vídeo, um vídeo aí que marca o retorno do canal, o que que eu tenho feito, né? No que eu tenho trabalhado. E eu acho que vocês vão gostar, tenho certeza, como eu falei no início. Se vocês sentem que essas áreas, produtividade, gestão, rotina, hábitos, se isso não tá legal, hoje, talvez, se vocês quiserem, né, vocês vão conseguir resolver isso. Vamos mudar aqui para o modo aula. E o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo o meu hub de gestão, 3Ps OR, segundo o cérebro. Em um outro momento eu explico o que é esse 3Ps OR, tá? Mas só para vocês entenderem, depois eu entro com mais detalhes em um outro vídeo. 3Ps, processo, projeto e pessoas. O de objetivo, R de rotina. O que eu fiz? Eu tenho reunido nos últimos meses toda a minha experiência como gestor. Eu acho que eu nunca falei aqui nos vídeos, eu não me lembro, mas eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de gestão de processos, trabalhando em multinacionais, trabalhando com grandes equipes, com processo de manufatura, processos financeiros, gestão de projeto, implementação de sistemas, enfim, contratação, treinamento, todos os processos que grandes ou pequenas empresas têm, eu já fiz, eu já passei. Pra vocês terem uma ideia, o meu processo de gestão, os últimos, passaram por minha gestão, pelo meu time, mais de 4 bilhões de reais em movimentações financeiras, pagamento, lançamento de notas fiscais, etc. Sob minha gestão por ano, 4 bilhões. Então, vocês podem ter aí a noção e a ideia do tamanho dessas operações, a quantidade de pessoas que eram envolvidas, quantidade de processos, projetos que existiam. E o que acontece? Eu nunca parei para juntar essa metodologia e explicar de fato as melhores práticas, as coisas que eu errei, as coisas que podem ser diferentes. E eu sempre desenvolvi pessoas. No meu trabalho, eu me tornei líder há, sei lá, mais de 5, 6 anos atrás, e nesse processo de me tornar líder, eu formei outros líderes. Então, eu me tornei líderes de líderes. E esses líderes depois se tornaram líderes de líderes. Então, eu me considero, né, eu considero que algumas coisas certas, corretas, eu fiz aí durante essa minha jornada de mais de 10 anos. Então, nesses últimos meses, eu comecei a reunir e tentei criar uma metodologia, ou pelo menos listar os principais pontos que eu percebi na minha carreira, na minha jornada, que fizeram sentido e que me trouxeram onde eu estou hoje. Então a ideia desse vídeo, como um vídeo de retomada, né, dos trabalhos aqui do canal, é explicar para vocês esse motivo, né, da minha ausência, que eu tinha muitos projetos, muitas coisas para fazer, principalmente esse projeto aqui de reunir tudo. Criei também um novo dashboard, uma nova aplicação, um novo segundo cérebro aqui no Notion, que eu vou apresentar hoje para vocês. E esse segundo cérebro, ele nasce, né, esse template aqui no Notion, essas ferramentas, eles nascem já dentro dessa nova metodologia. Não está tudo aqui, né, obviamente, mas o que vocês vão ver aqui no Notion já é parte dessa metodologia, de como ser mais produtivo. E aí não entenda produtividade por ter uma agenda cheia, ficar trabalhando de 8 da manhã até 8 da noite,
ter muitas tarefas, a agenda sempre atolada de compromisso. Produtividade não é isso. Gestão não é isso. Então, eu quero, a partir de agora, nos próximos vídeos, na programação normal do canal, apresentar para vocês cada uma dessas etapas, desses ciclos que eu implementei. E todas as vezes que eu pegava um time novo, um processo novo, eu girava esse ciclo e sempre funcionou. Então, a ideia é essa, trazer para vocês um pouco disso, um pouco do que tem feito sentido para mim, e eu tenho certeza que vai ajudar vocês. E eu estou aqui à disposição com esses vídeos, e lá no meu Instagram também eu vou começar a colocar mais conteúdo lá relacionado a isso. @sofelipemartins, vocês podem me seguir lá, mandar perguntas. Vai ser um prazer ajudar vocês. Então, vamos lá. Esse aqui é a tela inicial do Notion, como eu falei, Hub de Gestão 3Ps OR, segundo cérebro. Isso aqui você pode mudar para qualquer coisa. Eu coloquei esse nome aqui porque faz sentido para mim. E aqui nós temos duas partes. Primeiro nós temos o Workspace, onde de fato eu trabalho, de fato onde eu vou, né, fazer a gestão dos meus projetos, das minhas rotinas, processos, tarefas e muitas outras coisas que tem dentro desse Workspace. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Só que aqui no menu eu tenho três grandes menus. Eu tenho o menu de Setup, eu tenho o menu Gestão 3Ps OR, onde depois vai fazer sentido para vocês, e eu tenho aqui a gamificação. Eu não tive sucesso na minha carreira profissional por conta de implementar processos com gamificação. Eu vim descobrir gamificação tem, sei lá, 4 anos atrás. Antes disso, eu já trabalhava sem gamificação e dava muito certo. Só que depois que eu conheci o conceito, conheci o Notion, juntei essas duas coisas, eu percebi que eu passei de uma produtividade, de uma certa produtividade, de uma certa criação de hábitos e consegui me manter em hábitos muito maior do que antes de não conhecer a gamificação. Então a gamificação ela é opcional, você pode ativar, você pode utilizar ou não utilizar, se fizer sentido. Mas assim, gente, depois vocês vão ver aqui quando eu entrar, faz uma diferença muito grande. Da maneira que eu criei aqui, eu criei 3 áreas de vida, né? Não vou chamar áreas, né? Mas eu vou chamar 3, não jornadas, mas 3 aspectos da sua vida. E esses 3 aspectos, eles são gamificados. Então, à medida que você executa tarefas, à medida que você cria projetos, à medida que você faz os seus hábitos, né, de leitura, meditação, oração, boa alimentação e tantos outros, tudo isso vai contando pontos, eu chamo aqui de XP. Esses XPs vai alimentar uma tabela que vai gerar um level para essa jornada, essa área da sua vida. E aí esse level começa a subir. Então você está no level 1, level 2, level 10, level 30, e você percebe não fisicamente, mas você percebe por conta da ferramenta, olhando na ferramenta, o seu progresso. Porque, enfim, todo mundo sabe que muitas vezes um dos principais problemas nossos aqui, de todos, é que nós trabalhamos às vezes durante um dia, durante uma semana, durante um mês, muitas vezes um semestre, um ano. Chega no final desse ciclo, desse período, você olha para trás e você fala, cara, o que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? E você começa a não lembrar, e você fica muito frustrado porque você não se lembra das coisas que você fez. Por não se lembrar das coisas que você fez, você se desmotiva, é menos produtivo e, enfim, tudo dá errado na sua vida. E por isso que faz sentido anotar. Eu costumo anotar todas as coisas que eu faço, as pequenas vitórias, as grandes vitórias, os fracassos também para eu aprender. E a gamificação te permite ver essa progressão. Então, à medida que você evolui, que você faz uma simples tarefa, esse level vai subindo. Você consegue enxergar que você está progredindo, que você está avançando. Às vezes, dependendo das coisas que você está fazendo, você vai avançar com menos intensidade, mas você está avançando, outras vezes com mais intensidade. Então, o importante é avançar. Então, a gamificação traz isso. Então, eu vou entrar aqui rapidamente em cada uma da parte aqui do menu. Então eu tenho o setup. O que esse setup traz?
Eu tenho aqui, e aí são as 3 áreas que eu comentei com vocês, que podem ser gamificadas, né? Eu tenho as configurações da vitória particular. Eu não vou entrar no mérito aqui de explicar por que eu coloquei o nome de vitória particular, vitória pública, renovação. Isso aqui é um conceito que eu extraí do livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Então, você pode ler o livro, vou deixar aqui o link no comentário do vídeo. Você vai entender o porquê, mas eu vou criar depois, vou fazer outros vídeos explicando o porquê tem esses nomes, mas resumidamente aqui, vitória particular, tudo aquilo que eu faço que ninguém vê. Isso aqui, de vitória particular, é eu e eu mesmo. São tudo aquilo que eu faço que quem vai ter o benefício daquilo sou eu. Por exemplo, se eu estou me desenvolvendo no inglês, fazendo um curso de inglês, quem vai se beneficiar disso sou eu. Eu que vou aprender a falar inglês, uma segunda língua, uma terceira língua, francês, espanhol. Então é uma vitória particular. O que seria vitória pública? Coisas que não só eu, mas outras pessoas usufruem. Por exemplo, eu tenho um objetivo que é conseguir juntar uma certa quantia de dinheiro para eu comprar um novo apartamento. Esse apartamento é maior. Então vocês percebem que a vitória aqui ela não é mais apenas minha, ela não é particular, ela é pública, porque os meus filhos, a minha esposa, vão se beneficiar disso. E renovação são tudo que eu faço que retroalimenta as duas outras áreas, particular e pública. É aquilo que me dá ferramenta. É como se fosse uma área de aprendizado, de aprendizagem. E aí eu posso colocar conhecimento aqui, eu posso colocar alguns projetos relacionados a bem-estar, eu posso colocar aqui, sei lá, um hábito de correr todos os dias, porque isso vai me deixar com a saúde melhor e automaticamente eu vou conseguir trabalhar melhor na vitória particular e na vitória pública. Então, a ideia desses 3 é isso, tá? Então eu tenho aqui, eu vou clicar em uma só para vocês verem. Então aqui eu tenho uma série de configurações, não faz sentido eu explicar isso, é muito técnico, mas eu tenho aqui vários níveis de XP, 5, 10, 15 até 1000. E você atribui cada uma desses níveis de XP a uma tarefa específica. Então, cumprir um hábito, eu tenho nesse template aqui, eu tenho 9 hábitos configurados. Um hábito, por exemplo, é tentar dormir antes das 11 horas da noite. Então, quando eu consigo cumprir esse hábito, eu ganho lá, eu somo para a minha vitória particular 10 XPs, que aqui vai se somando lá para eu subir de level e entender o meu progresso durante a minha vida. Por exemplo, 1000 XPs. 1000 XPs seria um projeto muito grande, muito relevante, que me fez dar saltos bem grandes na minha vida, bem grandes. Então, eu coloco 1000. Então, cada um aqui tem um sentido, não vem ao caso explicar aqui agora. E eu tenho o Gold Base. O que é Gold Base? Além de ganhar XP, eu coloquei uma moeda aqui, né, na gamificação, que é ouro, e eu ganho uma quantidade de moeda, e essa quantidade de moeda depois eu vou explicar, ela soma em uma carteira virtual, que eu posso resgatar alguns benefícios, algumas coisas que eu vou estar me presenteando sem me sentir mal. Então eu trabalhei, eu cumpri uma série de objetivos, eu posso, por exemplo, comprar um novo relógio com GPS que vai me ajudar na corrida. Eu não vou ficar mal por isso, porque eu me programei para isso. É uma vitória, um presente que eu me dou. E eu venho aqui e resgato. Eu quero comer um sanduíche artesanal. Nossa, vai quebrar a minha dieta, que é o que eu estou buscando com os meus hábitos. Mas eu posso configurar aqui e posso resgatar isso, porque eu fiz várias coisas, boas coisas, que me trouxeram uma boa saúde, e agora eu tenho o direito de comer um hambúrguer e não tem problema nenhum. Então isso vai somando e depois isso vai reduzindo lá, você vai usando como se fosse um dinheiro. É bem bacana, depois eu vou mostrar para vocês, vai fazer muito sentido. Voltando aqui para setup, eu tenho 3 tabelas que são tabelas bem importantes aqui para todo o fluxo do template, da ferramenta. É uma tabela que conta os dias, uma tabela que conta os meses, né, dos anos. Então eu tenho aqui, não tem nenhum criado obviamente aqui nesse momento, mas janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai.
E depois eu tenho uma aqui de ano, também vai fazer sentido aqui na nossa metodologia. Então eu tenho 2022, eu deixei criado aqui até 2026, porque um dos princípios desse método, e que faz muita diferença no nosso, enfim, na nossa vida, é criar revisões. Eu preciso ter uma revisão diária, como que o meu dia tá indo, o que eu tenho para fazer no meu dia, eu fiz ou não fiz. Eu tenho que ter uma revisão semanal, ela é muito importante. Então, quais são os meus objetivos da semana, o que eu consegui executar, o que eu não consegui executar, o que eu consigo fazer na minha semana. Eu tenho que ter uma revisão mensal. Então, o que eu vou trabalhar, quais são os projetos, quais são os objetivos desse mês, qual é o pedacinho do objetivo grande que eu tenho ali para um período de tempo de 1 ano, 2 anos, que eu preciso executar dentro desse 1 mês. Eu preciso fazer isso. Depois eu tenho a revisão anual, que é de fato um período maior. Você pode até dividir isso em 6 meses. Então, eu ficaria diário, semanal, mensal, semestral e anual. Não tem problema também. Trimestral, muitas pessoas fazem isso. Então, a ideia é que eu preciso ter essas tabelas, elas servem de configuração para essas outras partes aí do sistema. Gestão, 3Ps OR, e aqui depois vai entrar muitas outras coisas aqui desse método de gestão. E aí, quando eu falo, você já pode usar do jeito que está aqui, vai ser super útil, vai fazer muito sentido, mas depois eu vou começar a colocar outros módulos, outras tarefas aqui. Então, esse método, essa ferramenta, ela vai ficar muito robusta. Então, hoje ela já é muito boa. À medida que o tempo for passando, eu vou adicionando aqui mais funcionalidades, mais ferramentas, mais metodologias. Mas as que tem aqui hoje, nessa ordem, são os objetivos. Então, só abrir aqui os objetivos, galeria é bem bacana do jeito que as imagens, enfim, como eu construí. Então, o que é o objetivo, né? O que eu chamo aqui de produto. É um pouco da metodologia Agile, uma metodologia muito importante em gestão de projetos. Eu preciso ter um objetivo, eu preciso ter um produto, eu preciso ter uma entrega. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito bobo aqui, mas o que seria um produto? Fazer uma viagem com a minha família para Disney. Isso é um produto, é algo que eu vou conseguir não pegar, mas eu vou conseguir ter no final de algum período. Então eu tenho o objetivo de viajar com a minha família para Disney daqui 12 meses. Então é o produto final, eu venho aqui e cadastro esse meu objetivo. E não, como eu tenho aqui vários, né, são só exemplos, mas graduação em administração. Então, eu estou não são os meus objetivos aqui, são só exemplos. Eu já sou graduado em administração, mas eu quero uma graduação, eu quero comprar o meu primeiro apartamento, eu quero criar aqui uma reserva de emergência de R$10.000, quero cursar um MBA, enfim. A gente pode criar aqui vários objetivos. E por que é importante esses objetivos? Porque esses objetivos que nos darão o norte. Sabe aquela coisa de, eu não sei para onde eu vou, por que a minha empresa, por que o meu empreendimento, por que às vezes lá na empresa que eu trabalho, por que as coisas não fluem, não acontecem? Porque eu não tenho objetivo, eu não tenho algo que eu vou mirar e eu vou correr atrás disso. Então eu trago isso aqui. Épicos é bem bacana. O que seria épicos? Seriam partes desse objetivo que são bem, bem importantes para você. Por exemplo, vamos supor, né, o exemplo que eu dei aqui da viagem para a Disney. Eu posso criar 3 épicos aqui. Primeiro eu preciso comprar as passagens. O segundo épico, reservar o hotel. E o terceiro épico seria juntar uma quantia de dinheiro, né, dólares, para gastar nessa viagem. Então eu cadastro aqui os 3 épicos e vinculo ao objetivo. Então aquele objetivo ele tem 3 épicos, ou seja, 3 partes que ao serem conquistados, eu vou atingir o meu objetivo. Então aqui um pouco já da minha metodologia é dividir em pequenas partes um grande objetivo que você tem. Isso faz muito sentido e vai te ajudar muito. Depois eu tenho projetos, e aí segue... Desculpa, gente, desculpa. O meu cachorrinho começou a latir aqui. Desculpa, só um minuto. Simba, vamos parar aí? Tô gravando um vídeo aqui, cara. Obrigado. Voltando, desculpa. Projetos. Então eu tenho os objetivos, viagem para Disney, eu tenho os épicos, que eu divido esses objetivos
De novo. Eu tenho os objetivos, eu tenho os épicos e eu tenho os projetos, que é basicamente como eu vou conseguir chegar ali no meu objetivo, como eu vou conquistar os épicos. Então o projeto nada mais é do que uma série de atividades, tarefas, que ao serem executadas, o projeto ele vai ter que sempre ter um início, um meio e um fim. Ele é temporal. Ele não pode, vou criar um projeto aqui que não sei quando vai acabar. Isso não é projeto. Projeto tem início, meio e fim. E dentro desse projeto, ao planejar esse projeto, o objetivo desse projeto é alcançar os épicos e o objetivo. Então eu vou criar um projeto dessa viagem para Disney. E lá eu vou colocar uma série de atividades, eu vou colocar uma série de coisas que eu preciso fazer. Ao serem executadas nesse período, eu tenho o meu produto final, que é o objetivo, a viagem para Disney. E aí eu tenho as sprints e... Gente, sprint está dentro dessa metodologia Agile. E assim, o bacana de ter trabalhado por tantos anos em algumas multinacionais e ter conhecido várias metodologias, várias coisas que fazem sentido, que não fazem sentido, eu consegui ir pegando coisas que na prática fazem sentido e é legal de usar. Porque o método Agile é um método que ele foi criado para desenvolvimento de softwares. Então, os gerentes de projeto eles tinham muita dificuldade de implementar a metodologia de projeto normal que existe, o PMBOK, dentro dos projetos de sistema. Então, uma pessoa lá criou esse método chamado Agile. E aí ele é muito diferente, ele tem várias coisas, depois eu trago aqui uma aula só sobre isso. Mas esse método, ele não faz sentido de utilizar todo o método aqui dentro de uma gestão de empresa. Faz até sentido em alguns projetos, mas na prática o que eu quero para mim não faz sentido. Faz sentido o que eu coloquei aqui. E a sprint faz muito sentido. O que é a sprint? É um espaço de tempo que eu vou alocar tarefas, projetos, enfim, tudo que eu quero executar e durante esse período eu farei apenas aquilo. Então, se eu programei que a minha sprint tem uma semana, segunda a sexta, por exemplo, eu vou programar essa sprint e o objetivo dessa sprint, por exemplo, no final dela, seria comprar as passagens. Então, eu vou ter ali uma série de tarefas que o objetivo no final é comprar as passagens. Então, eu trabalho apenas nas tarefas que estão na sprint. Aqui para o nosso método é claro que não vai ter só uma coisa. Eu pego uma sprint e coloco várias coisas ali dentro e eu consigo não ser multitask, não multitarefas, que isso é muito ruim em alguns sentidos. Mas eu consigo executar, gerenciar vários projetos, várias áreas diferentes da minha vida, do meu trabalho, da minha empresa, dentro dessa metodologia, dentro da sprint, porque ela me dá essa possibilidade de enxergar em uma linha específica de tempo, uma semana, 2 semanas, até 2 semanas, tá? É o ideal. Tudo que tem que ser feito. E eu vou conseguir medir e funciona. Então, a sprint está aqui, eu vou só mostrar. Depois eu tenho que explicar isso aqui com mais profundidade. Então, eu tenho a primeira sprint, por exemplo. Dentro dessa sprint, eu vou setar aqui, né? Eu vou configurar. Aí tem tudo aqui como fazer o planejamento, quais são os objetivos, os épicos, os projetos que estão dentro dela. Aqui embaixo eu tenho as tarefas, o cronograma. Então, assim, muito completo isso aqui. Menu, gestão 3PS, aí tá. Aí eu tenho aqui as sprints, aí eu tenho as tarefas, que é a tabela, enfim, normal de tarefas. Eu tenho aqui timeline, que eu consigo ver na linha do tempo todas as tarefas que eu tenho para fazer. Eu tenho uma visualização de calendário, no mês de setembro, o que eu tenho para fazer. Eu tenho as tarefas de hoje, eu tenho as tarefas de amanhã, que eu preciso iniciar amanhã. Eu tenho as tarefas vencidas, ou seja, e espero que isso não aconteça, mas você vai conseguir visualizar aqui tarefas que deveriam ter sido executadas ou começadas o início delas ontem ou anteontem e você não começou. Aqui você vai ter essa visualização. E aqui a tabela normal das tarefas. E uma coisa bacana, deixa eu pegar aqui uma tarefa qualquer aqui, só para eu mostrar para vocês.
uma nova aqui. Então, aqui eu tenho a ordem da tarefa. Isso aqui faz toda a diferença. Primeira prioridade, segunda prioridade, terceira prioridade. Então eu dou uma prioridade para as tarefas que eu vou executar durante o meu dia. Qual é a data de início daquela tarefa? Qual é a data limite de conclusão? Você pode colocar ou não, tá? Geralmente, se a gente colocar uma data de início, vai começar dia 10 e eu tenho que terminar até dia 15, muitas pessoas vão deixar para fazer só no dia 15. Então tem que ter cuidado com isso aqui. No meu método eu explico várias coisas para que você consiga evitar esse tipo de situação, mas tem aqui a possibilidade. Você pode usar só uma, ou só essa daqui de baixo, por exemplo, colocando a mesma data. O status da tarefa, então backlog. Só cadastrei a tarefa, depois eu tenho que pensar nela, onde eu vou colocar ela, qual projeto, etc. Não iniciadas, aguardando retorno, ou seja, tarefas cujo a responsabilidade não é sua, é de alguém do seu time, da sua esposa, dos seus filhos, enfim, alguém precisa te dar um retorno sobre aquela tarefa. Em progresso, aquelas que você está executando, done seria as tarefas feitas. Aqui o responsável, e aqui eu tenho os projetos. Aí você começa a ligar uma coisa com a outra. Todas as tarefas que estão no projeto A, B ou C, as tarefas que estão na sprint 1, 2 ou 3, qual é o épico que essa tarefa está vinculada, qual o objetivo que essa tarefa está vinculada. É uma tarefa de reserva de emergência. Eu tenho que todo dia 1 do mês ir lá e retirar R$200 do meu salário e guardar em uma aplicação, porque isso é uma tarefa que vai me fazer alcançar o objetivo de guardar R$10.000 como reserva de emergência. Aqui são algumas configurações, por exemplo, eu coloquei dia 20 aqui, né? Então, do dia 14 para o dia 19, o sistema já calcula que eu tenho 4 dias para executar essa tarefa. Aqui alguns layouts, fala se eu estou com tempo, ou se eu estou em atraso, se eu estou no prazo, né, do início ou do fim dessa tarefa, mais alguns layouts aqui. E aqui um pouco das jornadas, depois eu explico sobre essa questão de jornadas. Essa tarefa faz parte de uma jornada financeira, de conhecimento, bem-estar, devocional, cultural, carreira e negócios foi as que eu criei aqui, foram as que eu criei, depois eu explico isso. E os pilares, que é aquilo que eu comentei no início lá da gamificação. São muitas configurações, tá, gente? Mas você pode utilizar ou não. Se você utilizar tudo, vai dar muito resultado. Você pode ter resultado do mesmo jeito sem utilizar, mas aqui você começa a controlar a sua vida e ser muito mais intencional. E essa configuração, ela é muito no início, então você já consegue ali, por exemplo, criar alguns layouts. Olha, eu tenho aqui 3 tipos de tarefa de cada uma desses pilares. Então eu consigo criar tarefas já para cada tipo desses pilares, tá? Então funciona muito bem. E eu tenho só mais uma aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui, prioridade. Circunstancial. Essa atividade, ela é circunstancial, ela é uma tarefa, na verdade, prioritária, prioridade, ou urgente. Isso aqui eu aprendi, esse conceito eu aprendi no livro A Tríade do Tempo. Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, senão esse vídeo já está grande, senão vai ficar muito maior. Mas o que é atividade urgente? Cara, chegou agora, é uma atividade atrasada, era prioridade, mas eu não fiz no prazo, ela se tornou urgente. Eu tenho que evitar ter tarefas assim. Prioridades são todas as atividades que contribuem para os meus objetivos, para os meus projetos. A maioria das minhas atividades, elas precisam ser prioridade. Eu preciso programar cada uma das minhas tarefas, elas precisam ter uma data específica para eu fazer. Eu não posso simplesmente, chegou, eu faço, aí vira urgente. Isso te atrapalha muito. E as circunstanciais são atividades que não contribuem para os seus objetivos ou contribuem para o objetivo de outras pessoas, não tem nada a ver com você. E também aquelas atividades um pouco fúteis, por exemplo, ficar no celular, no Instagram ali por mais de 1 hora. É uma tarefa que você perdeu 1 hora do seu tempo, que você poderia estar produzindo outra coisa, aprendendo, lendo um livro. Então isso é um exemplo de tarefa circunstancial. Isso aqui eu meço nas tarefas porque depois você consegue rodar um gráfico aqui no Notion e entender a sua tríade. Qual o percentual que você está gastando em cada tarefa. Cara, depois eu vou trazer aqui um vídeo sobre isso, porque isso foi revelador para mim. Pelo menos a minha, né? E consegui melhorar muito em relação a isso. Gestão, vamos voltar aqui. Então, isso foi as tarefas. E backlog list é basicamente o local que eu tiro tudo que está na minha cabeça e jogo aqui. É como se fosse não, é uma
caixa de entrada. Isso aqui é um pouquinho do método GTD, é um livro também que eu li, um método bem famoso que existe por aí, depois faço um vídeo explicando sobre ele. Mas lá um dos princípios deste método é que eu tenha uma caixa de entrada, ela pode ser física, por exemplo, um post-it ali que eu vou anotando as coisas, tirando da minha cabeça, eu vou colando, colocando em algum lugar, e depois de um tempo, de um período, pode ser no fim do dia, enfim, o ideal é que seja no fim do dia, ou pelo menos 2 vezes ao dia, eu pego esses post-its ou esse caderno que eu anotei, e no caso aqui é digital, e começo a organizar. Então, alguém falou comigo, Felipe, você precisa ligar lá no banco para poder resolver tal coisa. Só que eu não quero pensar sobre isso agora, eu não quero ficar gastando espaço na minha mente, me preocupando com isso. Então, eu venho aqui, ó, escrevo, ligar ao banco, ligar no banco, entender com o Milton o motivo. Milton, hipoteticamente, é a pessoa que me pediu para fazer isso. Eu deixo aqui, tá? Não é nessa tela que fica lá no nosso workspace, mas eu deixo isso aqui para ver depois. Então, no fim do dia, eu volto aqui no meu backlog list. Olha, deixa eu entender aqui com o Milton. Milton, o que eu tenho que fazer? O Milton vai me explicar. Eu vou criar uma tarefa de ligar para o banco para resolver algo específico em um determinado dia. Então, eu não perco tempo, eu não perco energia, porque uma das coisas que mais nos cansa é aquela sensação de ficar segurando informações na sua mente. Então eu fico segurando. Coisas que eu preciso fazer e aquilo me cansa, suga as nossas energias, me deixa estressado. Então quando eu anoto, quando eu coloco aqui no backlog list, eu removo essa preocupação da minha mente e eu tenho foco para fazer outras coisas. Sabe aquela sensação, você está indo deitar e aí você se lembra, nossa, amanhã eu tenho que enviar um relatório para o meu chefe, para o meu gerente, para um sócio, para um cliente. Só que você não tem essa prática e você vai ficar ali, ó. Eu tenho que fazer isso, tenho que me lembrar. E você nem dorme direito, você demora para pegar no sono. Se você simplesmente pegasse um post-it ou pegasse o seu celular, entrasse aqui no Notion, enviar relatório amanhã às 10 horas para tal pessoa. De verdade, automaticamente sua mente ia ficar tranquila, relaxada em relação àquilo. Porque você colocou aquilo em um lugar e sua mente vai confiar que tem um sistema aqui que vai funcionar. Então isso aqui é simples, mas resolve muitos dos nossos problemas. Então é isso, a gestão 3Ps OR, gamificação, bem rapidamente, eu tenho aqui os pilares, como eu comentei, e aqui os pilares, ele vai me dando aqui os níveis. Eu vou abrir uma aqui para vocês verem, ó. Então eu tenho aqui, ó, level 1. Deixa eu pegar a fórmula aqui para vocês. Aqui, ó, layout. Aqui eu tenho o XP, então ele vai somando o XP, e aqui eu tenho os levels. Deixa eu ver se é aqui... Não, aqui, ó. Então aqui eu vou ganhando os XPs, esses XPs vão sendo somados, e aqui tem uma mega fórmula que não faz sentido de eu explicar, mas eu tenho aqui os níveis, ó, beginner, então ele deixa com essa medalhinha do jeito que está aqui. À medida que eu vou somando, ele vai beginner class 1, outra medalha, beginner class 2, e aí eu vou subindo. Aí depois de beginner eu venho para great class 1, aí eu vou subindo, expert, depois veterano, né? E aí eu chego em ultra class e por fim eu chego em master. Então, de beginner até master, eu tenho aqui 95 levels. E para eu subir de level, aí eu tenho uma configuração aqui. Aqui, ó. Para eu subir de level, eu preciso de 250 XPs, por exemplo. Então, aí enfim, tem um monte de configuração aqui, não faz sentido nem vocês saberem disso. Gastar tempo com o que não precisa, isso é automático. Então isso aqui vai carregando aqui, vai somando e eu consigo enxergar isso. Cara, é muito bacana. Depois eu tenho as jornadas, como eu comentei, né? Então, jornada financeira. O que é a jornada financeira? São todos os projetos, as tarefas, os épicos, os pilares que estão envolvidos, os objetivos, tudo que faz parte da minha jornada financeira. Pode ser área, mas aqui eu dei o nome de jornada. Para que isso?
Depois de um período, depois de 1 ano, 2 anos, você vai entrar aqui e vai conseguir ver a quantidade de coisas que você fez na sua área financeira. Quantas coisas você fez como negócio, conhecimento, livros que você leu, promoções, carreira, bem-estar, devocional, sua vida com Deus e cultural, né? Línguas que você aprendeu, países que você visitou. Então isso aqui é muito bacana. Depois eu tenho as vitórias épicas, então, e isso aqui, cara, isso aqui eu considero isso aqui uma obra-prima dentro do Notion, porque é um aplicativo que você programa. Então eu programei isso aqui, é diferente de outros aplicativos que isso aqui é totalmente automático. Eu fiz isso aqui sem ter que codificar em Java, sei lá, essas linguagens de programação. Como que funciona? Eu tenho aqui uma contagem de hábitos. Então eu tenho aqui exercícios. Aí depois eu vou mostrar, eu tenho uma tabela onde eu controlo todos os objetivos. Então à medida que os dias vão passando, e eu vou executando exercícios todos os dias, fiz exercício, fui na academia, dormi abaixo de 23 horas, bebi 2 litros de água, enfim, tem os meus objetivos aqui. Isso vai criando uma contagem aqui, uma contagem de hábitos, tá vendo? Tudo com 0, hidratação tem 1. Então eu consigo visualizar por aqui e eu vou começando a conquistar. Então, o que é o hábito bronze? Hábito bronze é repetir o mesmo hábito por 30 vezes. Então, quando eu conquisto o hábito bronze, por exemplo, eu venho aqui, ó, tá vendo? Tem um cadeado, eu clico em conquistado, ele some daqui e vem aqui para hábitos conquistados. Ele fica aqui como uma medalha que eu conquistei. E aí, deixa eu tirar aqui, né? Porque eu não conquistei, ele volta para cá. E aí eu tenho o hábito bronze, o hábito ferro, o hábito esmeralda, por exemplo. O hábito esmeralda é repetir 100 vezes. O hábito diamante, por 150 vezes. O hábito ouro, 60. Então eu tenho aqui, eu acho que é o grão-mestre, por 300 vezes. Deixa eu ver, o The Best, 365. Então quando eu conseguir executar um hábito por 365 dias diretos, ininterruptos, eu vou conquistar aqui essa medalha, hábito The Best. E cara, o simples fato de ter isso aqui, você não vai trapacear, mas você vai começar a contar isso e você vai ficar assim, nossa, eu conquistei agora o hábito Safira. Isso vai te impulsionar, é uma técnica, é um gatilho de gamificação para que você queira executar os hábitos. Isso faz total diferença, total diferença. Isso aqui talvez seja o ouro desse método aqui. E de verdade, isso aqui eu poderia vender por R$1.000, porque o que tem por detrás disso aqui causa uma transformação enorme nas nossas vidas. E aí, por fim, eu tenho a bolsa de ouro e loja, que foi o que eu comentei. Então, cada hábito que eu vou executando, as tarefas que eu vou conseguindo realizar, vai me gerando aqui, ó, de ouro na carteira, né, na bolsa. Eu tenho 45, porque é só um teste que eu fiz, somou aqui 45. E eu tenho aqui algumas coisas aleatórias que eu cadastrei. Então, ó, jogar 1 hora de videogame, assistir 2 episódios de uma série específica na Netflix, tomar um açaí, comer um cachorro-quente, um hambúrguer. Então, eu adquiro esse ouro executando tarefas, hábitos saudáveis, projetos, e eu posso vir aqui e, por exemplo, resgatar 2 episódios de Netflix que vão me custar 100. Por quê? Porque eu ganhei esse direito, eu não vou me sentir mal. E, evidentemente, se eu não executo hábitos saudáveis, se eu não cumpro com as minhas tarefas, com as minhas obrigações, se eu não conquisto os meus objetivos, eu não ganho esse ouro e eu não tenho o direito de resgatar isso aqui. Então, esse método, ele te permite frear os seus maus costumes. Então, eu tenho um mau costume, nossa, toda sexta-feira eu como uma pizza, só que está me engordando, está causando mal para a minha saúde. Então eu cadastro aqui, ó, eu posso vir aqui em novo, vou cadastrar aqui pizza. Qual vai ser o preço? Eu vou colocar um preço muito alto, porque eu não quero comer a pizza. Eu quero ter que fazer muitas coisas para conquistar o direito de comer uma pizza. Então eu vou pôr aqui 2.000, por exemplo. E aí tem que colocar uma imagem de uma pizza, né, para ficar bonitinho. Eu venho aqui, subo a pizza. Depois eu ensino isso, não importa. E aqui vai ficar pizza. Então para eu comprar uma pizza, eu não tenho saldo, eu posso até comprar. Ó. Se eu comprar, eu vou estar cometendo como que eu posso falar? Eu vou estar cometendo uma irregularidade, porque eu não tenho esse direito, né? Eu tenho que vir aqui, vincular, eu acabei esquecendo.
de vincular a bolsa é quando eu comprar a pizza, olha lá, ficou negativo. Eu tô negativo em 1955, então eu não poderia ter comprado essa pizza. Então isso aqui faz muito sentido. Aquelas medalhas de hábitos que eu mostrei, mais isso aqui, só isso aqui, você pagaria R$ 2.000 em qualquer programa, aplicativo na Apple Store e Play Store, porque isso aqui é disruptivo. Gente, as tabelas são essas e por fim tem aqui o nosso workspace. É o local de fato onde eu vou trabalhar, onde eu vou executar a gestão da minha empresa, do meu negócio. Se eu não tenho um negócio, eu não tenho uma empresa, mas se eu sou um analista, se eu sou gestor de um time e um líder, aqui que eu vou trabalhar. Aqui é o meu segundo cérebro. Então aqui eu tenho a caixa de entrada com as minhas tarefas. Desculpa, aqui com aquele backlog list que eu tinha explicado, onde eu vou descarregar as coisas da minha mente, então fica aqui. Eu tenho aqui os meus hábitos, aqueles controles de hábito que eu comentei, né? Então hoje é sábado, e aí o que eu consigo ver aqui? Ó? Eu consigo ver que eu executei aqui, ó, todos os hábitos do dia. E o que acontece? Tá vendo que tem 2 diamantes aqui? Eu gamifiquei os meus hábitos. Então, se eu removo aqui, eu vou remover 2. Viu que ficou... Eu perdi o diamante, ficou essas estrelinhas. E à medida que eu vou tirando aqui, ele vai atualizando esse percentual, ou seja, eu só consegui no dia de sábado alcançar 33% do meu potencial de hábitos do dia. Ou seja, ganhei 3 estrelas. E aí eu vou tirando 1 estrela, 0, não tem nenhuma estrela. Se eu marco todos... consegui ali 2 diamantes. E aí depois na revisão semanal eu vou conseguir enxergar aqui todos os dias da semana, os dias que eu fui muito bem nos meus hábitos, os dias que eu não fui muito bem. Depois mensal, anual, semestral, não importa. Aqui eu consigo ver também na questão anual. Então hoje é sábado, né? E hoje é o dia número 258 de 365 dias, ou seja, já se passaram 70% do meu ano. Isso aqui é muito legal, pra você ter uma noção. A Bíblia, né, a palavra de Deus, ela nos Salmos, eu não me lembro os Salmos, ela fala o salmista fala: Senhor, me ensina a contar os meus dias. Então, contar os dias é muito importante, porque você sabe onde você está, onde você quer chegar e o que você está fazendo. Então, contar o dia faz muito, muito sentido. Aqui é só uma automatização que eu criei para facilitar a vida, para marcar os hábitos. Então, vamos supor que eu não tenha aqui. Deixa eu desmarcar aqui, ó, junk food, né? Comer comida não saudável. Para eu não ter que clicar aqui e abrir isso, eu criei uma automação. Então eu aperto aqui, ó, olha, percebam aqui, 89%, um diamante. Apertei aqui, ele já marcou para mim automaticamente, eu registro isso. Aqui é para criar dias, então eu vou clicar na segunda-feira, ele já vai criar aqui automaticamente a segunda-feira para mim. Isso aqui é muito prático e ajuda ali no dia a dia, de não ter que ficar entrando dentro da tabela. Então, eu deixei isso aqui. Depois aqui a gestão diária. Então, o que eu tenho de tarefas para serem feitas nesse dia? Então, eu consigo ver aqui as tarefas, as que estão em atraso, as que estão em atraso por data de conclusão, consigo ver o calendário aqui, todas as coisas que eu tenho que fazer em uma linha de tempo. E aí elas estão divididas aqui entre urgente, prioridade e circunstancial, como eu expliquei. E aí aqui eu tenho um pouco da metodologia que eu comentei, né? Os objetivos, os épicos, eu não tenho nenhum cadastrado, todos os projetos que eu tenho, todas as sprints, ativas e não ativas, enfim, os processos que eu tenho na minha empresa, as pessoas que eu gerencio. Então aqui eu tenho toda a visualização cronológica disso. Então no meu dia eu começo a checar como que está cada coisa aqui, quais são os meus objetivos, deixa eu relembrar, deixa eu verificar se está faltando alguma coisa. Então eu vejo aqui todos os dias, eu tenho a gamificação que eu consigo acompanhar por aqui também, se fizer sentido para vocês. E é isso, o nosso workspace. Pessoal, eu precisava fazer esse vídeo longo, primeiro para falar o que eu estou fazendo, primeiro para explicar para vocês a minha ausência e mostrar como que ficou essa nova ferramenta dentro do Notion. Se fizer sentido para vocês, eu vou deixar o link aqui. Vocês podem adquirir. E de verdade, o preço vai ser, nesse momento, promocional, porque eu não estou lançando nenhum curso, eu não estou dando aulas para vocês, eu não estou explicando a fundo a minha metodologia. É um template, vocês podem usar. E provavelmente quem adquirir, provavelmente não, eu garanto isso.
Eu vou ter aqui uma ou duas aulas ao vivo para quem comprar, para explicar esse método. Então, se você comprou, já vou te dar acesso imediatamente para utilizar, e depois vou fazer ali uma ou duas aulas, eu vou ver o formato, vai ser gravado ao vivo, provavelmente ao vivo, para que você tire dúvidas, aprenda a usar, então vai ser bem bacana. É isso então, obrigado. Quem chegou até aqui, eu peço que curta esse vídeo, que se inscreva no canal, que compartilhe com outras pessoas, porque isso faz muita diferença para mim. O canal tem poucos inscritos ainda, eu quero que esse canal cresça, eu quero conseguir ajudar outras pessoas. Pessoal, é isso. Um bom resto de dia, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, não importa a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Abraço e fui!